Criada no início do século XIX, a locomotiva a vapor é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores invenções já criadas pela humanidade. Graças a ela, foi possível transportar pessoas e mercadorias com mais agilidade e eficiência, e, consequentemente, ajudando no desenvolvimento de vários países entre o início do século XIX e a metade do século XX. Com o passar do tempo, foram surgindo alternativas ao vapor para movimentar as locomotivas, como a pura eletricidade e o diesel, que se tornou o combustível mais viável para substituí-lo em grande escala. Desde a década de 1910, foram feitas diversas tentativas para tornar as locomotivas a diesel mais eficientes e mais práticas que as locomotivas a vapor. Com o passar das décadas, as locomotivas a diesel conseguiram conquistar, pouco a pouco, as ferrovias em todo o mundo, e em 1960, as locomotivas a diesel já haviam sido bem estabelecidas em vários países, deixando-as a vapor obsoletas para serem operadas em serviço comercial. Mas isso não significou que o destino das locomotivas a vapor era apenas o ferro velho, e sim os meios de preservação, para manter a história viva e ensinar às futuras gerações a importância que essas poderosas tiveram nos últimos 2 séculos. E foi assim que os monstros de ferro sobreviventes tiveram outras oportunidades para estarem salvos do esquecimento, como nos museus, estando operacionais ou não, mas ainda mantendo a história para as gerações futuras de como eles rugiam durante o auge nas ferrovias. Nos dias atuais, a maioria das locomotivas a vapor que estão operacionais são usadas apenas em serviços de excursões. Mas mesmo que elas possam ter várias desvantagens, como em eficiência e manutenção, algumas delas mostraram que, apesar da idade, podem ser boas opções em casos de emergência. E é isso que iremos ver a seguir. 3 locomotivas a vapor que provaram que ainda podem ser úteis nos dias atuais, independente da idade, tipo e tamanho que elas possuem. Construída em 1937, a Sir Nigel Gresley serviu a London North Eastern Railway por 29 anos ao lado da Mallard, que possui o recorde de locomotiva a vapor mais rápida do mundo. Nigel teve um tempo de serviço modesto e serviu a Ellinair até 1966, quando foi retirada de serviço e preservada no mesmo ano pela A4 Locomotive Society. Logo após ser salva do maçarico, a Sir Nigel Gresley foi restaurada a condições operacionais e fez sua primeira excursão em 1º de abril de 1967, marcando o início da sua nova carreira nas excursões. Desde então, a locomotiva puxa trens de excursão e participa de eventos especiais, incluindo um imprevisto que ocorreu em 1982, quando uma locomotiva a diesel classe 47 quebrou enquanto puxava um trem de lastro. E então uma locomotiva classe 25 foi enviada para resgatar a classe 47. Porém, a classe 25 não era forte o suficiente para rebocar o trem encalhado. Por sorte, o Sir Nigel Gresley estava fazendo uma excursão de linha principal a poucos quilômetros dos diesels, e logo se desacoplou do seu trem para ajudá-los. Mesmo sendo uma locomotiva a vapor projetada para trens de passageiros de alta velocidade, Nigel tracionou o trem encalhado sem nenhuma dificuldade até um desvio próximo, onde deixou o trem de carga com os diesels e retomou a sua excursão como se nada tivesse acontecido. Construída em dezembro de 1944, a 844 é uma das 10 locomotivas da classe FEF-3 fabricadas pela ALCO, e foi a última locomotiva a vapor entregue à Union Pacific Railroad, ferrovia que é servida pela Lenda Viva, que faz diversas excursões desde 1960. A 844 trabalhou no serviço comercial até 1959, ano em que os serviços comerciais a vapor foram finalizados, e a locomotiva foi usada para derreter neve junto com a Challenger 3710. Isso enquanto a maioria das locomotivas a vapor da UP eram sucateadas. No ano seguinte, a Union Pacific enxergou uma grande oportunidade de ter uma locomotiva a vapor em serviço de excursão, em uma época que o mundo já estava se atualizando com a nova fonte de energia para movimentar os trens, o diesel. E ainda nesse ano, a 844 foi escolhida para ser totalmente restaurada.
e logo foi transferida para o novo serviço que ela trabalha até hoje. E desde então, ela participa de diversas excursões e eventos especiais, e às vezes acompanhada de várias locomotivas a vapor famosas, como a Challenger 3985, na inauguração do Museu Ferroviário do Estado da Califórnia, e a 4449 no aniversário de 50 anos do Terminal de Passageiros da União de Los Angeles. Mas o dia 4 de novembro de 1996 ocorreu o inesperado, quando um trem de carga rumo à cidade de Cheyenne ficou preso enquanto subia a colina Archer. O trem era puxado por 3 locomotivas a diesel. 2 eram C-48, de números 9111 e 9122, e uma SD-42, de número 3222. Era uma tarde de segunda-feira como qualquer outra para uma equipe da Union Pacific, que levava um trem de carga em direção à cidade de Cheyenne. Porém, houve um imprevisto. A locomotiva 3222 perdeu tração enquanto o trem enfrentava a colina, que logo começou a descer lentamente para trás, conseguindo parar depois, mas não reiniciando. Enquanto isso, a alguns quilômetros de distância, a 844 também estava voltando para a cidade de Cheyenne, depois de ter feito várias excursões em Missouri e Arkansas. Steve Lee, o gerente do programa de locomotivas a vapor da AP na época, foi avisado do que estava à frente da 844. De imediato, Steve telefonou ao despachador de Omaha e perguntou se a equipe da 844 poderia ajudar o trem de carga preso na colina. A resposta foi positiva e a 844 teve a permissão de ignorar o sinal vermelho e chegar na cauda do trem de carga. Quando ela chegou, a equipe do trem de carga duvidou se a locomotiva a vapor poderia ajudar os diesels a vencerem a colina, e então o Steve Lee os respondeu com uma frase que se tornaria lendária. O que vocês acham que eles faziam antes dos diesels? E então a equipe do trem de carga aceitou a ajuda da 844, que logo se acoplou ao trem. Um dispositivo de fim de trem foi colocado na traseira do trem da 844 e foi realizado um teste de ar dos freios. Depois que o teste foi considerado satisfatório, o código do dispositivo traseiro da 844 foi entregue ao maquinista da 9111, para que ele pudesse monitorar a pressão dos freios e controlar a frenagem de todo o trem. Assim que todos os sistemas estavam funcionando corretamente, 2 apitos da 844 foram dados, e o trem partiu. Apesar de que ocorreu algumas patinações inicialmente, a 844, junto com os 3 diesels, obtiveram tração suficiente para subir morro acima. O trem subia com uma velocidade modesta, entre 24 e 32 km por hora, quando foi descoberto que a equipe do trem de carga estava prestes a terminar seu turno. E por isso, o trem teve que parar para ser realizada uma troca de tripulação. Após a troca, o trem retomou sua jornada, muito lentamente, mas recuperou a velocidade e continuou subindo a colina. A 844 fez seu último esforço e finalmente alcançou o topo da colina Archer. E assim, o trem parou novamente para a 844 ser desacoplada, e o dispositivo de segurança ser recolocado no trem de carga, que logo depois desceu a colina, enquanto a 844 o seguia até Cheyenne. E como dito antes, a 844 ainda percorre pelos trilhos a Union Pacific
e é a única locomotiva a vapor que nunca foi aposentada por uma ferrovia de primeira classe da América do Norte. Aquele dia de 1996 provou que ela não poderia ser considerada apenas como uma ferramenta para fins publicitários, e sim como uma velha máquina que está disposta para qualquer emergência da AP. Mas o que ninguém sabia era que essa história se repetiria 26 anos e 7 meses depois, apenas mudando os personagens e o lugar do acontecimento. Outra super máquina construída pela Alco, em 1941, o 4014, é um dos 25 Big Boys fabricados para a Union Pacific, que foi servida pelos gigantes até 1959. 2 anos depois, a Grande Fera de Ferro foi oficialmente aposentada e doada à Railway and Locomotive Society, em Pomona, Califórnia, onde ficou adormecida por mais de 50 anos. No final de 2012, houve rumores de que a Union Pacific pretendia readquirir um Big Boy para ser restaurado a condições operacionais e fazer serviços de excursão. Em julho de 2013, o rumor foi confirmado e a RLHS concordou em devolver a 4014, que chegou na Steam Shop 10 meses depois de uma longa viagem feita da Califórnia até Wyoming. Quando chegou, o 4014 ficou ocioso por 2 anos dentro das oficinas devido às revisões sendo feitas na 844. E quando as revisões foram concluídas e a 844 voltou ao serviço, o 4014 logo começou a ser desmontado, iniciando a sua restauração que duraria quase 3 anos. Em 1º de maio de 2019, o Big Boy foi acionado e andou por conta própria pela primeira vez em quase 60 anos, e logo recuperou o título de maior locomotiva a vapor operacional do mundo. A locomotiva ficou pronta a tempo de comemorar o aniversário de 150 anos da primeira ferrovia transcontinental e fez a sua primeira excursão junto com a 844 até a cidade de Ogden, Utah. Desde aquele dia, o Big Boy realiza diversas excursões para a Union Pacific. Mesmo longe de voltar a puxar longos trens de carga como antigamente, o 4014 teve a chance de provar que, assim como a 844, não era apenas uma ferramenta que poderia ser usada apenas para fins publicitários. E esse dia não demorou muito para chegar. Em uma pequena cidade do estado de Nebraska, no dia 29 de junho de 2023, um trem de carga da Union Pacific parou enquanto subia a colina Blair. O trem estava a caminho de North Platte, Nebraska. Era puxado por uma locomotiva AC-44-WCTE de número 5729 e por uma ES-44C-44 da BNSF, que parou e não conseguiu reiniciar na subida. Enquanto isso, o Big Boy 4014 voltava para Cheyenne depois de ter feito uma excursão até Omaha. Devido ao trem parado a alguns quilômetros à frente, o 4014 parou em um sinal vermelho. Vendo isso, o despachante de Omaha comunicou a situação à equipe da locomotiva a vapor e cogitou-se que o 4014 poderia esperar uma outra locomotiva ajudar o trem de carga preso na colina. Mas isso resultaria em atraso de várias horas, e depois de muita espera, o despachante perguntou se o Big Boy conseguiria ajudar o trem de carga a vencer a colina Blair. A equipe do programa de locomotivas a vapor de Ed Dickens aceitou a proposta, e logo chegaram na cauda do trem de carga. Depois de alguns ajustes, o 4014 se aproximou lentamente do trem
e logo se acoplou a ele. Depois da última verificação, o 4014 começou a empurrá-lo e subir a rampa de 1% e demonstrar que ainda possui os 7.000 cavalos de potência. Diversos entusiastas ferroviários que estavam em Nebraska naquele dia registraram o ocorrido em vários ângulos. Por mais de 1 quilômetro, o 4014 continuou a empurrar o trem na tentativa de levá-lo para o topo da colina. Perto do topo, o trem de carga foi desacoplado do Big Boy e logo prosseguiu para a cidade de North Platte, enquanto o 4014 retornou a Cheyenne. Esses eventos mostram que, apesar da idade, as locomotivas a vapor nunca perdem seu charme. O famoso fotógrafo ferroviário, o Winston Link, resumiu isso da melhor forma quando disse que a locomotiva a vapor é a máquina mais bonita que já fizemos e não há nada igual. E esses 3 momentos comprovam que elas ainda têm muito a mostrar.